Bom dia a todas e todos. Eu sou a Pamela, coordenadora de desenvolvimento institucional do GIF, e é com prazer que eu dou início à mesa Não Deixar Ninguém para Trás, Escala, Inovação, Financiamento e Colaboração. E eu gostaria de chamar a Luciana Aguiar, do PNUD, que vai moderar essa mesa. A Luciana é especialista em setor privado e inovação do PNUD. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho o desafio de moderar essa mesa, que está repleta de pessoas que conhecem muito do assunto que vão falar. Eu queria chamar, em primeiro lugar, a Juliana Ortega, que é diretora executiva do Instituto CIA e parceira da plataforma desde o começo. Queria convidar também o Pepe Soares, presidente da Fundação Banco do Brasil, para compor a mesa. Nosso parceiro da plataforma global, o Átila, né, diretor executivo da Fundação Ford, Átila Roque, e o Benjamin Belegi, diretor executivo da Wings. Bom, acho que esses nossos convidados dispensam a apresentação de currículo, etc. Eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui e explicar rapidamente qual é o objetivo dessa mesa. Ela é uma mesa que tem um título enorme, né, com temas que, em si, dariam várias discussões e vários painéis, mas o objetivo da gente ter trazido esses 4 temas juntos diz respeito ao fato deles serem entendidos como os principais pontos de entrada ou elementos catalisadores para a implementação da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a questão da colaboração, parcerias, inovação e investimentos, escala, né? São temas que, de fato, são catalisadores de transformação e essenciais para a implementação dessa agenda. Então, é exatamente por isso que nós estamos aqui, e acho que cada um dos representantes que estão aqui presentes tem algo muito importante a dizer sobre essa agenda. Então, eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, à Juliana Ortega, que vai nos contar um pouco do que o Instituto CIA vem fazendo. Eu trouxe alguns slides, mas vocês não precisam sair, não, é mais fotos. Então, podem ficar por aí mesmo. Está aí? Gente, então, o tema que eu fui convidada aqui para... Primeiro, eu queria agradecer ao GIF, ao PNUD, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui do trabalho do Instituto CIA. E a ideia aqui é falar um pouco sobre colaboração, né? Colaboração que é fundamental, uma parte central aí do ODS 17, e a gente trazer um pouco para a prática como que a gente está trabalhando isso pelo ponto de vista de uma fundação, do Instituto Corporativo. Então, eu vou falar um pouco desse tema para vocês, e, por acaso, eu fiquei muito feliz também de poder falar de colaboração, porque é um dos nossos princípios. Então, desde que nós fomos criados, a gente colocou como um dos nossos valores, um dos nossos princípios, que a gente trabalharia de forma colaborativa, né? Entendendo que os desafios que a gente tem hoje, escolha qual ODS seja, são impossíveis de atribuir a uma empresa, a um governo, a um grupo de stakeholders. A gente realmente precisa de uma atuação conjunta desse grupo. Pode passar? Deixa eu ver se isso funciona. Bom, apresentando rapidamente o Instituto CIA. O Instituto CIA é um instituto corporativo que está presente hoje em várias partes do mundo, como vocês podem ver ali, com uma atuação predominantemente onde existe uma produção têxtil relevante. E o nosso objetivo é como que a gente faz com que a moda, que é uma indústria hoje muito importante para a economia, muito importante como empregadora também, como que a gente faz com que a moda se transforme e seja mais justa e sustentável, e que, por trás dessa cadeia, onde quase 150 milhões de pessoas vivem da moda, né, que esses trabalhos sejam dignos, condições de vida decentes. Então, a gente foca muito o nosso olhar para mudar uma lógica de uma indústria
e apoiar técnica e financeiramente iniciativas de organizações sociais, movimentos, redes, negócios sociais, para acelerar essa mudança. Aqui estão alguns números para ter uma ideia do nosso impacto, né? Então, a gente, desde 2015, nessa configuração global, tem alcançou 175 mil pessoas, mais ou menos, com investimento aí da ordem de 60 milhões de euros por ano. Não vai dar tempo de eu apresentar os programas em detalhe, vocês vão ver um vídeo no break sobre o nosso programa do algodão, mas a gente tem 5 grandes frentes, né? As 2 primeiras mais focadas na questão de olhar os impactos de produto, então toda a questão da matéria-prima do algodão, então um trabalho que a gente faz muito forte no semiárido também, de gerar oportunidade de renda através do algodão orgânico, fazer a moda ser mais circular, trazer os princípios da economia circular para dentro da moda, como ela é pensada, produzida e utilizada. No viés do trabalho, a gente atua também nas condições de trabalho para uma cadeia mais transparente, que pague salários dignos, que respeite os direitos dos trabalhadores, combate ao trabalho escravo infantil e, finalmente, fortalecimento de comunidades, onde a gente atua, a gente também se preocupa em que as comunidades estejam mais resilientes. Em tudo que a gente faz, a gente traz uma lente de gênero, né, entendendo que as mulheres não só são a maioria nessa cadeia, mas também aquelas que sofrem as maiores desigualdades, seja de salário, seja em questões de violência também. E uma questão de outro eixo transversal é a questão do desenvolvimento institucional e redes. E aí eu começo um pouco a falar de colaboração, porque a gente entende que uma parte fundamental do nosso trabalho é apoiar as organizações no seu trabalho coletivo, para que elas atuem de forma coletiva em torno de um propósito comum. Então, a gente tem um trabalho forte aí de apoiar as redes, que elas, enfim, se criem, se mantenham e alcancem um impacto maior do que trabalhando individualmente. Então, aqui é um pouco como a gente vê, né? A gente sempre está buscando novas formas de ampliar o nosso impacto, como colaborar, como trazer uma atuação coletiva e buscar iniciativas que, de fato, possam ter esse potencial de transformar essa indústria. Agora eu vou falar um pouquinho de 3 exemplos práticos de colaboração e, ao final de cada um, o que a gente aprendeu com esses exemplos. Esse primeiro exemplo é um exemplo global do nosso trabalho, principalmente na Europa. Se chama Fashion for Good. É uma plataforma de aceleração de startups baseada na Holanda, mas que recebe aí inscrições do mundo todo. E é uma plataforma colaborativa, onde marcas, fabricantes, fornecedores, designers, startups se reúnem para pensar como escalar soluções para uma moda mais circular. Então, como trazer uma velocidade maior para a inovação técnica, para a inovação em processos, e essas startups passam por um processo aí de aceleração, onde elas se conectam com marcas que fazem parte aqui do Fashion for Good, para que saiam do nicho e consigam ganhar escala e ganhar o grande mercado. Eu acho que aqui o grande aprendizado dessa colaboração é que existem alguns pontos que as marcas podem estar num estágio pré-competitivo e trabalhar colaborativamente para um impacto maior que vai beneficiar todo o setor, né? Então, acho que esse é o grande recado aqui, porque existem marcas concorrentes cofinanciando esse centro, que é o Fashion for Good, e a CNA Foundation, ou o Instituto CA, como a gente chama aqui no Brasil, é um dos fundadores. Um outro exemplo aqui, que o PNUD, inclusive, faz parte, não sei se eu estou enxergando a Lu aqui, se estava na hora dessa foto, mas é o Laboratório da Moda Sustentável, que é uma iniciativa aqui do Brasil, que a gente iniciou junto com a OIT, com a BVTEX, que é a Associação dos Varejistas, e a ABIT, que é a Associação da Indústria Têxtil, convocando 50 líderes de vários grupos de stakeholders diferentes. Então, a gente tem grandes marcas de varejo, pequenas marcas de varejo, fornecedores, academia, temos trabalhadores, temos pessoas que trabalham diretamente no dia a dia da moda, consumidores, e juntos a gente vem se reunindo há quase 2 anos para construir e prototipar iniciativas que vão trazer um novo modelo de negócios para a moda. E acho que aqui o grande aprendizado que fica dessa experiência é que a gente está, agora, no final de 2 anos, começando a colocar os protótipos numa fase de piloto. Então, a colaboração ela exige tempo, paciência,
Não é um exercício fácil. Aqui a gente tem uma premissa de que uma solução pensada com vários atores que vêm de lugares e experiências diferentes tem um potencial maior de transformação de um problema complexo, mas, de verdade, leva tempo, né? E a gente, muitas vezes, está buscando resultados rápidos, e isso não é possível, né? Então, a gente tem que ter paciência aqui no grupo e até entender que o que sair desse grupo, os protótipos, os pilotos, possivelmente vão ter um potencial maior de impactar a realidade. E acho que, por último, aqui a plataforma de filantropia do PNUD, que a gente foi convidado a participar, junto com outras fundações que estão aqui hoje, e pensar juntos como a gente está colaborando para que os ODS sejam implementados no Brasil, como que a gente pode juntar não só o nosso capital financeiro, mas também capital intelectual, capital reputacional, para fazer algo coletivo. E eu acho que aqui o outro aprendizado que fica desse processo, quando você junta diversas fundações e institutos para colaborar, a gente precisa ser mais flexível, né? Nós temos, cada um de nós, seus processos muito fechadinhos, relatórios, templates, prazos, governança, e muitas vezes, se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa, é muito difícil você sentar numa mesa para colaborar, né? Então, quando a gente fala aqui do algodão, a gente está buscando colaborar, mas quase nenhuma outra fundação está olhando para o algodão orgânico, mas muitas estão olhando para o uso sustentável da terra, a agroecologia, enfim, o semiárido. Então, a gente está buscando ampliar um pouco também, né? Como que a gente pode não olhar só o algodão, mas trazer uma visão mais do campo e trabalhar coletivamente. Então, acho que fica também para nós, que estamos aí à frente de fundações e institutos, a necessidade da gente flexibilizar um pouco os nossos processos para que a colaboração seja realmente possível. E aí eu me despeço já com esse slide aqui para dizer que acho que eu falei muito do ODS 17, né, como a gente tem trazido para a prática a colaboração, mas eu acho que a gente também tem feito um esforço de nos conectar através dos programas que a gente tem com os outros ODS e tentar, a partir desse trabalho junto com o PNUD, entender de uma forma mais sistêmica o impacto do nosso trabalho. Então é isso, gente. Fico à disposição para perguntas e obrigada pela atenção. A ideia aqui é que a gente também tenha um diálogo ampliado um pouco com vocês. Acho que vou pedir para vocês começarem a fazer perguntas. No final, a gente vai trazer. Se alguém tiver uma pergunta urgente, pode se posicionar. Se tiver alguma questão que queira trazer especificamente para a Juliana ou para a mesa nesse momento. Podemos seguir? Então, tá. Eu queria passar a palavra para o Átila. Exatamente conectando com a fala da Juliana, os desafios aí da colaboração, um pouco para você contar sobre as estratégias de cofinanciamento, o que a Fundação Ford vem fazendo e trazer um pouco dos desafios dessa iniciativa. Bom dia. Alô. Bom dia a todas, a todos. Agradecer o convite, um prazer finalmente poder estar diretamente num evento e participar. Acho que essa iniciativa é incrível, né, no sentido de que é uma grande provocação para o Brasil, para o campo da filantropia, para as organizações da sociedade, e a Fundação Ford se sente muito honrada em poder contribuir. Eu queria, me foi proposto falar um pouco sobre cofinanciamento. Eu queria começar, na verdade, aproveitando o longo título da mesa, que começa com inovação, convidar a gente a refletir um pouco sobre como a gente, através dos conceitos e das palavras, a gente define papéis, lugares e hierarquias, né, no processo de desenvolvimento. Estabelece também, muitas vezes, arquétipos, né, sobre o que é inovação, o que é o inovador, o que é o agente da mudança. E eu fui provocado recentemente por 2 artigos muito bons que foram publicados no jornal o Globo pela jornalista Flávia Oliveira, né? Um na sexta passada e o outro na sexta retrasada. Nos 2 artigos ela trouxe essa discussão. O que é, afinal de contas, num país tão desigual como o Brasil, com uma tradição de séculos de violência e racismo, e patriarcalismo, etc., como que esses temas são interpretados. Eu vou pedir a liberdade de ler um trecho do artigo da sexta-feira passada, onde ela
faz uma série de reflexões sobre um festival de mulheres que ocorreu no Rio, chamado WOW, Women of the World. Mas, como foi o festival acontecer ali na área da Pequena África, no Rio, né, porto de chegada de escravos, etc., ela acabou motivada por uma tela de Debré. E ela escreve sobre essa tela. Eu vou ler, é mais fácil deixar ela falar do que eu ficar dizendo o que ela disse. É bem rapidinho. Diz ela assim, ó, em 1826, Debré pintou a aquarela Angu da Quitandeira, com 2 mulheres e um ajudante servindo a refeição de 4 caldeirões a uma fila de homens. A cena aconteceu na praia do mercado de peixe, perto da alfândega e da área de embarque dos barcos pesqueiros. São negros, todos os personagens retratados. Nos comentários, o artista descreve ingredientes e modo de preparação do prato. Informa que as cozinheiras são negras livres, instaladas em praças, perto de mercados ou em quitandas. Avisa que às 7h são servidos os trabalhadores da alfândega. Debré, em imagem e texto, resume um ciclo completo de produção, concebido e materializado por mulheres empreendedoras 6 décadas antes da assinatura da Lei Áurea. Outras obras do artista atestam o mesmo. Caso de quitandeiras de diversas qualidades, vendedores de pastéis, vendedoras de pão de ló, etc. No Dicionário de Negócios, Francisco Lacombe chama de espírito empreendedor a, aspa, capacidade para iniciar um negócio, organizar os recursos necessários à sua implementação e assumir os riscos que lhes são inerentes. Na internet, o Sebrae fornece o passo a passo da elaboração de um plano de negócios. Conhecer o ramo de atividade, mercado consumidor e fornecedor. Saber produzir e entregar. Escolher a melhor localização. Um a um dessas características, dominados pelos personagens de Debré, aquelas mulheres, né? A mim, a Flávia, chamou a atenção a logística para transportar 4 caldeirões e cozinhar o angu numa praça quase 2 séculos atrás, num tempo sem Kombi nem gás. Impossível não pensar no que poderia ser o Brasil hoje, se as cozinheiras de Debré fossem percebidas empresárias e, como tais, estimuladas. Ou se os escravizados na produção agrícola tivessem, com a alforria, recebido um lote de terra e condições de cultivo. Porém, a vocação empreendedora desse povo acabou associada a uma vida pitoresca, desprovida de saberes, mergulhada na carência, orientada para a sobrevivência. O estigma do precário atravessou o tempo e ainda hoje limita o desenvolvimento socioeconômico de uma gente que sabe fazer e realiza desde sempre. É hora de pôr os óculos e corrigir a miopia. Por que eu começo com esse... Só faltam já 5 minutos? Puxa vida. Mas tudo bem, a Flávia é alguém com quem vale a pena dividir a mesa. Por que eu começo com isso? Porque a gente, no nosso trabalho, ainda trazemos muito do pensamento colonial, né? A filantropia privada, as agências de cooperação, o sistema ONU, os governos, foram fundados debaixo desse paradigma. Então, é muito importante, quando a gente pensa em inovação e pensa em papel de indução do que nós temos, a gente tem que estar sempre muito consciente desse lugar de privilégio, e nos provocar sempre a que mudança nós estamos querendo provocar num país como o Brasil e no mundo como que a gente vive, atravessado por profunda desigualdade. Quem são os portadores de poder e quem são os portadores de mudança ou de potencial de mudança? Porque essas definições são muito essenciais. E quando vocês me convidam para pensar a ideia do cofinanciamento, e aí já entrando um pouco na reflexão sobre a partir do trabalho da FOR há muitos anos, essa é uma questão que vem informando muito as nossas diferentes modalidades, para usar a ideia de cofinanciamento, mas eu prefiro a ideia de parceria, indução, mobilização de recursos, para promover mudança no sentido das ODS, no sentido da igualdade e da justiça social. Porque, na verdade, é disso que se trata, induzir, porque muitas vezes a gente se acha muito poderoso,
e a gente é uma gotinha minúscula no oceano, se for pensar em termos do volume dos recursos necessários para promover as mudanças na escala que elas precisam ser feitas, né? Então, saber usar bem essa capacidade de indução, que é muito poderosa, né, é muito importante. A capacidade de criar as pontes necessárias e identificar os atores que precisam ser projetados, né, não é levar a eles, né, nada, porque, como a Flávia chama a atenção aqui nesse caso, desde 6 décadas antes da escravidão, elas já estavam empreendendo. Se não tivesse sido pós-escravidão, criminalizados, né, tratados com lei da vadiagem, impedidos de acessar as terras, submetidos a uma ideologia de branquitude, né, etc., talvez o Brasil hoje fosse diferente, não tivesse desse patamar de desigualdade. Então, quando a gente pensa, e a gente vem fazendo exercícios de cofinanciamento e parceria com outras fundações, a gente pensa sempre no sentido de quem a gente quer trazer para o centro da conversa sobre os temas e quem a gente quer trazer para a mesa de conversa, que talvez não fosse tão óbvio, e que ponte a gente quer facilitar. Então, a gente quer usar o nosso recurso e o nosso privilégio de poder sentar em certos círculos para fazer essas pontes. Então, eu dou alguns exemplos muito rápidos, né? Já desde muito tempo, a Fundação vem investindo bastante na ideia de fundos intermediários, por exemplo. Por que isso? Porque os chamados fundos intermediários, existem eles de vários tipos, eles têm muito mais capacidade, pela sua natureza, de chegar na famosa ponta, né? De chegar mais perto daqueles que têm capacidade de promover as mudanças. Então, desde lá de trás, quando a gente apoiou a criação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, passando mais recentemente por iniciativas como a que ontem vocês ouviram aqui com a Selma, eu entendi, né, do Baobá, o esforço da Fundação nisso é sempre identificar o ator, né, que pode liderar esse processo e mobilizar as parcerias. No caso do Baobá, a gente fez uma parceria com outras 3 fundações, sendo que uma brasileira, Ibirapitanga. Qual a grande novidade aí? Estamos ajudando junto, estamos fazendo junto com uma entidade da filantropia brasileira, o que é muito importante, é uma novidade em torno de uma agenda que tem um déficit de participação intenso na filantropia privada brasileira, né? Um outro exemplo que eu queria trazer de mobilização de outra natureza de recursos é o apoio que a gente vem dando a chamados fundos, não gostaria de chamar de fundos comunitários, mas são fundos mais perto da área de atuação dos atores ou movimentos sociais diretamente ligados com a questão. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do fundo do fundo Babaçu, né, que é um fundo que está sendo incubado no marco do movimento das quebradeiras de coco, né, que é um movimento predominantemente liderado por mulheres, totalmente liderado por mulheres e composto por mulheres. Elas reúnem cerca de 300 mil mulheres em, sei lá quantos estados, 4 estados do Brasil. Obrigado, Marina. Né? Eu ia falar 3. 4 estados do Brasil. Qual a importância da gente, já há quase 10 anos, mais de 10 anos, cerca de 10 anos, qual o papel que a Fundação teve ali? Primeiro, fazer um apoio de ordem institucional, de fortalecimento institucional, de modo que garantisse elas poderem ir se organizando. E construindo pontes com outras agências e outras fontes, ao ponto de agora, recentemente, ter conseguido uma grande vitória, eu acho. E aí a gente mostra o tamanho da escala e o nosso papel. Elas conseguiram construir, né, um diálogo com o Fundo Amazônia, né, que é um fundo gerido no âmbito do BNDES, financiado pela Noruega, que tradicionalmente mantém uma distância grande desse tipo de iniciativa, né, e elas vão receber agora 5 milhões, mais ou menos, de reais para fazer editais de apoio a projetos. E só puderam fazer isso porque teve o apoio indutor, que é de muito menor escala, de uma fundação como a FOR, para garantir que elas conseguissem funcionar. Então, esse é um exemplo, e como esse, eu poderia falar do Fundo DEMA, que é um fundo que trabalha na Amazônia com população quilombola, que está também incubando várias iniciativas de movimentos que têm essa capacidade, que já estão fazendo, que já têm iniciativas, já têm a tecnologia social da mudança, e não historicamente não são vistos como portadores da inovação. E aí é que entra a provocação que eu acho que a gente acaba fazendo ao promover isso, porque a gente está dizendo assim,
Esses são os agentes da inovação e da mudança, se você quer chegar a essas ODS. Então, elas têm que estar, as quebradeiras de coco, na liderança, não só das ações que elas estão fazendo, mas também da alocação do recurso. Né? Então, portanto, elas acessarem o Fundo Amazônia, e não, sem nenhum preconceito, e não a WWF, né, que é uma entidade internacional, também junto com, pode ser também a WWF, mas o importante é que elas acessem. Eu falo isso sem nenhum preconceito, vocês sabem, eu sou diretor da Fundação FOR e fui diretor da Anistia Internacional, então não pode ter preconceito com a organização internacional, correto? Mas é fundamental essa perspectiva. Bom, meu tempo já acabou, teria outros exemplos, mas eu queria trazer um pouco essa reflexão. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Está fácil de moderar esse painel, né? Porque, enfim, a ponte para a inovação, para o PEP, já foi feita. E, PEP, queria que você trouxesse um pouco da iniciativa da Fundação, com foco em inovação social, enfim, que vocês vêm fazendo a esse respeito. Boa tarde já, né? A todos. Muito obrigado ao GIF pelo convite, obrigado, Luciana. O PNUD é um grande parceiro da Fundação, os meus colegas aqui. Vocês viram um vídeo institucional aí no início, falando um pouco da Fundação. A Fundação ela tem um caráter nacional, né? Até por conta da característica do nosso instituidor. Né? Como o Banco do Brasil está de norte a sul nesse país, a gente tem projetos de norte a sul do país também. Assim, nos últimos 10 anos, nós atendemos, que a gente não chama bem de atender, mas a gente chama de, não são nem beneficiários, mas são participantes, né? Cerca de 3,7 milhões de pessoas, em mais de 6.500 projetos. Então, é uma quantidade muito grande de projetos de norte a sul do país. Mas tem algo dentro da Fundação, e nos últimos, diria assim, nos últimos anos, eu cheguei na Fundação, está fazendo aí 2 anos agora, que a gente tem trabalhado muito fortemente com a conexão com os ODS. Então, sempre que a gente pode, e até por indução do nosso conselho curador, todos os nossos projetos hoje eles são referenciados nos ODS. A gente tem chegado até as metas, e agora até uma colega que é do governo, da Secretaria de Governo, falou dos indicadores. A gente está usando o trabalho dos indicadores que está sendo feito por eles para começar a trabalhar dentro dos indicadores também. Então, é algo muito presente dentro da Fundação, a questão do vínculo aos ODS, que é justamente a questão que no cerne dele está, e no Brasil a gente vê isso muito bem, que é não deixar ninguém para trás. Tem um exemplo muito bacana naquela reportagem que a Globo trouxe aqui, do Kovalik, porque Brasília tem a maior renda per capita do país, o plano piloto. Ali onde o Kovalik mostrou, não é nem a cidade estrutural, aquilo está atrás da cidade estrutural, que é ligada ao lixão que tinha em Brasília até bem pouco tempo. E talvez seja o pior IDH do país, aquilo ali. Então, assim, Brasília é o retrato do nosso país, ou seja, se nós pegarmos na média, talvez grande parte daquelas metas ali no Distrito Federal estejam atendidas, mas nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós temos pessoas que vivem em condições subhumanas a 10 quilômetros do centro do poder. Né? E, em função disso, desde 2001, dentro da Fundação, nós criamos o que nós chamamos de Banco de Tecnologia Social. Fora os projetos que a gente toca, nós temos o nosso BTS, lá, o Banco de Tecnologia Social, ou Inovação Social, como queiram falar, como queiram chamar. Basicamente, o que é? Eu vou até passar um vídeo daqui a pouco para vocês, bem rapidinho, sobre o conceito, a conceituação da tecnologia social, mas são conhecimentos, são técnicas que as pessoas podem usar para mudar a sua realidade, que é outro fundamento, né, que é outro pilar de atuação da Fundação, e dentro, eu acredito que é grande parte daquilo que a gente acredita aqui quando a gente fala no terceiro setor, que é uma palavra que é meio da moda aí, mas eu falo que não existe projeto social sem ela, se não for o empoderamento. As pessoas precisam entender que elas têm a capacidade de mudar a realidade delas. Né?
Aquilo que é simplesmente recebido, que é simplesmente doado, muitas vezes não tem o mesmo valor daquilo que é batalhado, né? Que as pessoas têm que lutar por aquilo e têm que entender que ela é que tem que mudar a realidade dela. Usando uma linguagem bem coloquial, é colocar a pessoa no banco do motorista, né? É isso que a gente faz, e é isso que é um pouco que a gente tenta trazer com as tecnologias sociais. Eu vou pedir para passar um pouco esse vídeo bem rapidinho, mas para a gente mostrar a conceituação do que é a tecnologia social. Bom, basicamente, esse é o conceito da tecnologia social. Nós temos, talvez assim, o exemplo mais bem-sucedido que a gente tem dentro da Fundação em relação à tecnologia social é a cisterna de placas, que nós, né, é algo que tem sido muito falado. Outro dia mostrou até num Globo Repórter, mostrou a cisterna de placas. Ela foi identificada, nós temos, eu até deixei aqui para os meus colegas, né, um catálogo com os últimos finalistas do prêmio. De 2 em 2 anos, a Fundação faz um prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, que começou em 2001. Em 2001, uma das tecnologias identificadas foi justamente a cisterna de placas, que depois se tornou uma política pública. A Fundação, com alguns parceiros, principalmente o BNDES, nós já implantamos 350 cisternas de placas, seja água de beber ou água de produção. A água de beber é uma cisterna um pouco menor, a água de produção é uma cisterna maior, que a gente chama também de cisterna calçadão. Você capta um volume maior de águas para suportar uma pequena produção ali agrícola ou agro, né, pecuária, pequenos animais. E realmente é uma coisa que muda a realidade das pessoas. Quando a gente pega uma cisterna de placas, é uma coisa extremamente simples, né, mas que agrega ali talvez o que é bacana da tecnologia social, o principal dela, é essa capacidade que a gente tem de transformar algo que é muito simples, mas de sistematizar, de identificar, de levar isso para o nosso banco de tecnologias sociais e isso ficar disponível para que a comunidade, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil, a gente sempre que pode traduz para o inglês, para o espanhol e para o francês também, as tecnologias, para que essa comunidade utilize. Eu costumo dizer, tem uma brincadeira que eu faço, né, e eu venho do banco, né, a minha lógica, eu tenho uma cabeça muito ainda do banco, eu falo o seguinte, que a tecnologia social é a franquia do projeto social. É algo que deu certo, é algo que já é testado, entendeu? Alguém já fez antes.
E nós, ao longo desse período, aí, nós estamos chegando, esse ano que vem, é um ano de prêmio, mais um prêmio, né? Inclusive, meus colegas aqui estão convidados a participar conosco, né? Eu acho que seria muito bacana a gente fazer alguma coisa juntos. A gente pode pensar até em categorias específicas, né? Para que sejam interessantes. Nós fizemos o 9º, né, em 2017, e agora nós estamos chegando no 10º Prêmio de Tecnologia Social. A gente conseguiu abrir para a América do Sul e Caribe, né, já. Então, assim, já tivemos premiados. O último premiado foi da Argentina. A gente pretende continuar abrindo isso para que a gente tanto possa receber tecnologias ou inovações sociais de fora, quanto essas pessoas que vêm aqui olhem para essas tecnologias e possam replicar nos seus respectivos países. Uma coisa relevante em relação à tecnologia social também é que toda ela está sistematizada ali, né? Então, quando a gente identifica essa tecnologia, ela está toda sistematizada, está dentro do nosso BTS. Se vocês quiserem baixar, tem tanto para o iOS quanto o Android, né? Tem um aplicativo. A gente quer mudar isso, a gente quer aperfeiçoar esse nosso banco de tecnologias sociais. E, ao longo do tempo, né, o que nós fizemos agora? E a gente está buscando parceiros justamente para isso, para que a gente possa utilizar a tecnologia e dar escala a ela. Nós demos escala à cisterna de placas, fizemos o investimento, e é uma coisa muito bacana que eu não canso de dizer, nós implantamos cerca de 100 mil cisternas, um investimento de 350 milhões de reais. Nós não tivemos um sobrepreço nisso. Eu sempre uso inclusive sobrou dinheiro. O dinheiro que sobrou, nós fizemos mais cisternas, e atuando com entidades que trabalham lá no semiárido, com a articulação do semiárido, é uma coisa que é muito importante. Meu tempo já acabou ali, eu só vou pedir mais um minutinho para vocês, dizer que é aquilo que eu falei, é algo que é testado, que está pronto e que a gente pode fazer uso disso. Eu vou mostrar um último vídeo, que é bem curtinho, que foi uma tecnologia vencedora, né, se não me engano, na categoria água, do último prêmio de 2017. A gente está na região das mais secas do Brasil. Você tem pouca chuva e as águas retiradas dos poços, elas salobras. A gente bebia a água da Operação Pipa, né, do Exército. Sempre o menino tinha diarreia por conta dos coliformes fecais que vêm na água, né? Nós fazemos com que a água que sai dos poços, que está salobra, entre nesses dessalinizadores, e só a partir da energia solar, sem custo algum, a gente acaba por fazer com que a água se torne potável. Em cada dessalinizador, como está essa daqui, ó, vai ser de 15 a 16 litros. Limpa de tudo, de micróbios, de toda a quantidade de troço que você imaginar. Essas casas que bebem dessa água aqui, não existe dor de barriga, não. E a gente está vendo que tem como a gente sobreviver e viver bem, né? No semiárido brasileiro, né? Bom, é isso aí, o tempo acabou, muito obrigado, e eu fico à disposição aí depois para a gente conversar mais um pouco. Muito bom. Bom, bem, a palavra está contigo agora para nos contar um pouco da questão da escala, dos desafios que se tem e a visão da Wings em relação à frente de Scaling Solutions e pensando em transformações de pensamento sistêmico. Muito obrigado pelo convite e me desculpa pelo sotaque e erros de português, sou francês, mas vou fazer o melhor que eu posso para ficar fácil entender o que eu estou tentando falar para vocês. Então, esse assunto de ganhar de escala, eu acho que de um jeito é articulado entre esses três temas que você estava falando de colaboração, inovação, com financiamento em vários também casos, vários casos. De que estamos falando, né? Esse ganho de escala e a ideia que tem projetos. Você estava falando exatamente disso, né? Que tem
projetos, iniciativas, tecnologias sociais, inovações que têm um potencial maior, que têm um lugar, um contexto específico, tem um potencial para ter um impacto maior, crescer, e pode ser feito de vários jeitos, né? Com parceria com o governo e de virar uma política pública, por exemplo, ou de virar uma solução de mercado do setor privado, ou quando é outro tipo de iniciativa de conseguir levar mais recursos para escalar, para a multiplicação do projeto ou para a escalação significante desse projeto. Então, esse assunto, no nível global, eu acho que está virando um tema, uma tendência global muito forte. A gente, a WINS, não sei se vocês conhecem nossa organização, mas é uma rede mundial, internacional, de organizações de apoio à filantropia e investimento social privado. Então, de organizações como a GIF, a IDIS e muitos outros no Brasil, a ABCR e muitos outros que estão trabalhando para desenvolver a eficiência, a qualidade, também a quantidade, os volumes de recursos privados para o bem comum. E então, nessa posição, estamos vendo o que está acontecendo um pouco em várias regiões do mundo. E essa questão de ganho de escala está se tornando um assunto muito importante. Eu acho que é ligado com um constato, uma análise da situação agora global, também com os dados que nós temos sobre a filantropia e como que pode contribuir nos problemas globais, que tem muitas limitações. Se estamos falando sobre os SDGs ou SD, acho que o funding gap, então que falta de recursos para esses objetivos é 7 trilhões de dólares. E a contribuição da filantropia, a estimação do Foundation Center seria mais ou menos uns 365 bilhões de dólares do setor filantrópico mundialmente que vão ser investidos para os ODS. Então, tem que pensar, e no mesmo tempo, sabemos que estamos em uma situação global crítica, né, que o secretário-geral da ONU recentemente falou de ameaças existenciais sobre a humanidade, né? Então, tem um sentimento compartilhado que estamos em uma situação onde precisamos todos os atores privados, companhias, mas também filantrópicos, fundações, institutos, de pensar como que eles podem, além dos projetos, além dos recursos financeiros que eles podem colocar, algumas iniciativas, como eles podem ter mais impacto de um jeito de transformação. Então, essa questão de ganhar escala virá totalmente crítica e central nessa discussão, mas eu acho que precisa muito de divulgar esse tipo de trabalho, de compartilhar experiências, como vocês estavam fazendo agora, para virar uma abordagem mais compartilhada com todo mundo no campo. E eu vejo também no nível global alguns obstáculos para realizar essa divulgação desse tipo de abordagem. É a questão da colaboração, porque ganhar escala sistematicamente vai precisar de estabelecer parcerias, de trabalhar em colaborações dentro do sector, então dentro do sector da filantropia ou das organizações da sociedade civil, mas também com o governo ou com atores privados, ou com pesquisadores, com universidades. E todos esses setores têm vocabulário, têm perspectivas muito diferentes. Então, tem que, como você falou, Juliana, precisa de tempo, precisa de recursos e precisa que os investidores não só coloquem recursos financeiros nesse tipo de abordagem, mas que eles aceitam de entrar em processos mais complexos, onde eles não têm o controle do que vai acontecer e que precisa de recursos diferentes, que não são só financeiros, mas também de pensar com que eles podem conectar esse ator, talvez que eles podem
também tem um papel de influenciar políticas públicas com conexões que o instituto ou a companhia, ou a empresa pode ter no governo, etc., etc. Então, é um desconforto também. E um reconhecimento das limites da atuação individual de uma fundação, de um instituto. Então, é no mesmo tempo mais humildade e no mesmo tempo mais ambição de pensar que as soluções pode ter uma influência num nível maior. Então, mas nesses obstáculos tem essa questão da colaboração que é difícil e quando vemos também os dados globais, de novo, segundo a última pesquisa mundial sobre as fundações no mundo, apareceu que 60% delas não colaboram. Então, isso é um obstáculo maior nessa questão de ganhar escala, de ser mais transformador com esse investimento. Eu já falei um pouco dessas diferenças entre setores, dessa necessidade de investir vários recursos, não só financeiros, e tem também um elemento muito importante e de ter um ecossistema favorável para esse tipo de colaboração, para esse tipo de abordagem, além de projetos. E esse ecossistema é constituído também de espaços como agora, do GIF, do SDG Philanthropy Platform, para ter essas conversas, para pensar juntamente como melhorar nossas estratégias e também para, concretamente, se juntar em algumas iniciativas para tentar ganhar escala. Então, é um assunto muito central para a gente também na Wings, porque estamos vendo que no nível global tem um potencial gigante para desenvolver a filantropia, no senso de desenvolver o impacto desses recursos que já estão lá, com mais eficiência, com investimento mais estratégico para tocar transformação, não só alimentar uma indústria de projetos, vamos falar, e também tem um potencial gigante para crescer os recursos com incentivos, com um marco legal favorável, com um marco legal, também com campanhas para fazer crescer a cultura de doação. Então, isso deveria, segundo a gente, ser um assunto muito central de todas as fundações e todos os institutos, que não é só um assunto um pouco tecnocrático ou um assunto de acesso a serviços de inteligência ou de pesquisa ou de networking, mas que é um assunto também da questão do impacto coletivo do sector, que tem um potencial grande para desenvolver esse impacto coletivo e que isso precisa de investimento nesse ecossistema de apoio à filantropia. Então, eu queria trazer essa conversa dentro dessa questão do scale-up, do ganhar escala, porque é a questão também de como o sector ganha escala do impacto coletivo dele. Então, eu queria trazer essa conversa. A Wings trabalha muito com os membros da Wings, nossos membros nessa questão, e também estamos em diálogo com fundações e doadores sobre essa questão, por que é importante, como é possível fortalecer esse ecossistema, etc. Então, eu queria acho acabar com esse ponto até agora e então podemos continuar essa conversa com suas perguntas. Muito obrigado. Bom, eu vou abrir para perguntas. Eu tenho certeza que vocês querem muito dialogar com essas pessoas que estão aqui. Alguém quer trazer uma pergunta? Eu juro que eu não sou pentelho, tá, gente? Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma pesquisa que estava investigando algumas iniciativas de tecnologia apropriada aqui no Brasil, e uma constatação bastante interessante que a gente fez foi inferir uma relação de causalidade entre as tecnologias apropriadas e o que aqui a gente enquadra enquanto negócios inclusivos.
E a única diferença entre negócios inclusivos e a tecnologia apropriada é realmente a questão da geração de lucro em cima de algo que vai ter um impacto sistêmico. Existe alguma iniciativa de aproximação interna dentro da Fundação entre esses dois temas? E como que você enxerga a viabilidade de aproximação disso? Mais alguma pergunta? E a gente podemos fazer uma resposta em grupo? Mais alguma? Só para a gente otimizar tempo e ter várias respostas. Essa veio para o Pepe, particularmente, mas... Ok, vou tentar em português. Quando eu fiz mestrado em Nova York, Columbia Universidade, eu fiz um estágio com uma fundação e uma coisa eu percebi é a cultura do filantropia em grant making é muito top-down e estou curioso em aprender se vocês têm metodologia do bottom-up, porque quando pessoas têm recursos, eles têm poder para decidir as prioridades das comunidades e ONGs e projetos mudam a missão deles para acabar na grant. Você entendeu mais ou menos? Então, isso é a minha pergunta. Obrigado. Mais alguma e a gente devolve para os palestrantes. Não, complementando, porque vocês levantaram um ponto da escalabilidade, e aí eu fico me perguntando na perda de qualidade, sempre no processo de escalabilidade dos projetos, na perda de contato com as características regionais específicas, e um pouco na linha do que ele está perguntando, que ele está falando mais das decisões econômicas em relação ao investimento. E o Átila trouxe a questão de o investimento chegar na ponta para essa execução. Não é exatamente uma pergunta, só complementar para a gente ir nessa linha aí. Ok, obrigada. Passo para vocês. Então, a gente tem 3 perguntas, uma com a estratégia de negócios inclusivos, a outra, os desafios da escala, e a questão do grant making e empoderamento das iniciativas locais. Tem mais uma? Desculpa. A minha pergunta para a Giliane. Pensando aí na questão da mulher e não deixar para trás, dentro do contexto que nós estamos vivendo, inclusive aqui no Brasil, terrível, a mulher ela está sempre atrás, e a periferia. Eu gostei quando levantou aquela situação lá, também mais ambiental, você pega lá o algodão na ponta, né? Então, realmente, eu gostaria de entender como a gente aliar ali um trabalho focado nessa diferença de não deixar atrás, olhando a questão do gênero ali, dentro da produtividade, né? Porque o foco ali é criar, para mim, pelo menos eu entendi que o projeto ele vai ser na área da costura, ali na área, né? Nessa área aí de vestimento, vestuário, coisa assim. Então, como que vocês... Eu não sei, não entendi direitinho, mas eu gostaria, porque me interessa muito, porque eu trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, em situação de instituto de abrigamento, uma situação bem crucial, não é? Que nós estamos sempre brigando contra o tempo, contra essa situação toda, e o atrás, a gente realmente fica aí a desejar, não é? Então, não sei se teria uma luz para me dizer ali, aliado a essa questão aí, realmente, a questão da missão da gente e o contratempo que nós temos aí socioeconômico no país. Obrigada. Posso passar a palavra para a mesa e depois a gente volta para mais perguntas, pode ser? Vamos lá, Pepe, você quer responder a primeira pergunta? Vamos lá, primeira pergunta, né? Eu tenho essa é uma inquietude minha também, dentro da Fundação. A tecnologia social dentro da Fundação é um grande marco. Para nós é uma coisa, né? É um ativo, se a gente pode chamar assim, apesar dele estar disponível para todos, mas nós nos sentimos, né? A nomenclatura tecnologia social é muito nossa. E aí você começa tecnologia assistiva, inovação social, outros termos, mas quando a gente olha, no fundo é a mesma coisa.
tá? Eu creio, e aí a gente está tentando algumas coisas nesse sentido, até com algumas entidades de governo, para a gente ver se a gente consegue até patrocinar algum estudo sobre isso, entendeu? Pagar algumas bolsas para isso, para que a gente possa ter trabalhos acadêmicos mais robustos sobre esse tema e a gente conseguir equalizar esse tema. Porque, para nós, assim, se você falar assim, é uma tecnologia assistiva, mas é uma tecnologia social. É uma tecnologia social, mas você pode dar um outro nome qualquer, entendeu? E é isso. No final das contas, no final do dia, é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, assim, eu também tenho essa percepção, e eu acho que a gente precisa evoluir nisso, de trazer isso para algo comum, até para que a gente possa ganhar mais, até para que todo mundo reconheça nisso, se a gente trabalhar nesse caminho, eu sei que a gente vai avançar. Tá? As pessoas vão começar a se apropriar mais disso. Rapidamente, né, para não tomar muito tempo, sobre o que você falou. É um ponto para a gente refletir, você tem razão, nós precisamos refletir sobre essa questão, que muitas vezes é o que eu quero e não é o que as pessoas querem, né? É algo que é muito importante. Eu vou te dar um exemplo do que a gente tem feito, que vai nessa linha, nesse caminho do que você está falando. Nós temos e aí vou entrar também na questão da tecnologia social, nós temos um programa que chama MUTS, Moradia Urbana com Tecnologia Social. Até recebeu um prêmio da ONU agora, recentemente. O que é o MUTS? Quando você cria um conjunto habitacional, e nós tivemos vários conjuntos habitacionais com o advento do programa Minha Casa Minha Vida, você leva pessoas para aquele lugar que não se conhecem. Elas não são uma comunidade. Elas não são pessoas que nunca tiveram uma próxima da outra, vieram de diferentes origens, de diferentes lugares, e você coloca eles ali. Então, qual que é a lógica do MUTS? A primeira coisa é que a gente entra com uma tecnologia de autorrecenseamento, ou seja, para que eles mesmos passem a se conhecer. No momento em que eles fazem isso, que eles trabalham com a questão do autorrecenseamento, e eles se organizam, aí eles podem escolher uma tecnologia social, que aí pode até ter esse viés de renda, que muitas escolhem isso, acabam escolhendo uma tecnologia social que possa agregar algum tipo de renda para aquela comunidade. Aí elas escolhem, e aí nós financiamos a implantação. Então, talvez nós temos que começar a pensar nesse tipo de modelo. A gente sabe quais são os problemas, né? A gente tem a capacidade de identificar o problema, mas a forma de resolver esse problema a gente precisa necessariamente da comunidade. É isso. Quer responder de grant making? Não, vou dialogar com um colega ali da Fulbright, que levantou uma questão muito cara, desculpa, esqueci seu nome, muito cara para a Fundação FOR, que é a consciência do tamanho do privilégio e do poder que uma fundação sempre detém. Nós estamos falando de relações intrinsecamente desiguais, né? Então, primeiro passo na direção correta é reconhecer isso e estar sempre muito atento do modo como você opera, no sentido de criar os instrumentos, os mecanismos, os processos que minimizem ou evitem que isso seja a dimensão dominante na relação, né? E aí passa por várias coisas, inclusive passa pelo tempo e pela capacidade de estar perto do terreno, né, close to the ground, das próprias fundações. No caso da Fundação FOR, diferente de muitas outras, a Fundação tem um histórico de presença, né? Nós temos presença em 10 regiões. Estamos no Brasil já há quase 50 anos, né? Então, isso, ao longo desse tempo, tem uma rede de relações de confiança que são construídas. Isso não evita a desigualdade na relação, mas é um fator. Mas eu queria falar de quatro dimensões, esses 4 exemplos de como a gente lida na prática, no grant making, como a gente vem tratando no grant making, essa questão, que para nós o fundamental é como você garante o máximo possível de autonomia, né, por um lado, para que as organizações e os parceiros apoiados façam o que querem e não o que nós queremos, por um lado, e
por outro que chegue num campo mais diverso possível, mais perto possível da ponta, etc. Claro que, para isso, é fundamental que a gente tenha muita transparência sobre quais são as prioridades, qual é a teoria de mudança, qual é o programa da Fundação. A Fundação vem fazendo um esforço muito grande de integração dos seus programas globais, de definição de temas prioritários, tudo isso então, é sempre nesse marco. A Fundação tem um exercício em que define tais e tais temas no marco da redução das desigualdades, são as prioridades globais da Fundação, e vamos trabalhar, então, portanto, a partir daí. Mas aí algumas coisas são fundamentais. Uma tem sido a prática da Fundação de tentar sempre, vem tentando fortalecer, eu não gosto muito dessa expressão, mas os chamados fundos intermediários. Acho que isso é fundamental, né? Seja o Fundo Elas, que trata com a questão das mulheres, seja o Fundo Baobá com a questão racial, seja, como eu mencionei, o DEMA, ou as quebradeiras de coco com o Fundo Babaçu, o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Nós já temos uma longa trajetória de tentar fortalecer o campo a partir daí, fortalecendo os fundos, e os fundos atuam não como corrente de transmissão da Fundação. Eles têm suas próprias agendas e prioridades. Uma outra coisa é sempre priorizar o apoio sempre institucional, o apoio core support institucional, que permita o máximo de liberdade às organizações na utilização do recurso. Muitas vezes há problemas de ordem legal que não permite que seja assim, mas mesmo quando é projeto, né, os projetos da Fundação se caracterizam por e isso é uma definição, uma decisão institucional. A gente quer dar o máximo de liberdade para que o recurso não esteja cheio de strings, não esteja ligado à realização de eventos, produtos, né? Tem o máximo. Então, por exemplo, a gente tem uma definição que é nenhum projeto da Fundação pode ter menos de 40% de overhead, de recurso administrativo, que pode pagar aluguel, pode pagar telefone, pode pagar salário, pode pagar o que quiser. Independente pode ter 40% de overhead, mas também pode ter itens lá para pagar salário, né? Então, pode ter um projeto que, por qualquer razão, tenha 80% de recursos para apoio institucional. Então, a ideia de fortalecer apoio institucional é muito forte na Fundação, e a gente tem exercido um papel importante junto às outras fundações de defender isso, né? Porque é muito fácil, às vezes, uma fundação chegar, isso acontece com frequência, descrever a maravilha que os seus grandes realizam em termos de entregas. Aí você pergunta assim: quanto você paga de aluguel, salário, né? Não, a gente não paga nada, a gente só paga as atividades dos produtos. Legal, né? Nós estamos financiando as suas atividades, né? A Fundação Forte está financiando. Então, é uma provocação que a gente leva com frequência para dentro. O Darren, que é o presidente da Fundação, faz isso com muita frequência. Outra coisa nessa linha a Fundação já há 2 anos iniciou, há 3 anos mais ou menos, iniciou um programa chamado Build, né? Qual é a ideia do programa Build? É um programa global da Fundação. A Fundação reservou 40% do seu recurso de grant-making, 40% para across the foundation, né? Todos os países, todos os programas, 40% tem que ser aplicado em Build. A ideia do Build, basicamente, é apoio para fortalecimento institucional, construção, né? Fortalecimento institucional das organizações, apoios de longo prazo, né? Pelo menos 4 para 5 anos, né? E apoio com volume mais significativo. Então, esse é um experimento que está sendo feito também para avançar essa cultura que já existe de apoio institucional. Acho que isso não resolve, né? Mas são formas de você lidar com a questão do poder e do privilégio. Juliana, responder a terceira pergunta. Acho que a gente, essa questão que você coloca, acho que a gente sempre se espelha muito na experiência da Ford Foundation para que essas relações sejam menos desiguais, né? Então, acho que o Átila já colocou muito bem. Só faria um comentário muito rápido antes de falar da questão de gênero, que a gente fez parte de uma pesquisa há uns 2 anos atrás, que é uma pesquisa global que se chama CEP. Estou tentando lembrar o nome da organização que faz, mas que compara um pouco as fundações a partir da visão dos apoiados, né? Então, tem uma amostra de fundações que são participantes da pesquisa, e aí os parceiros que precisam responder essa pesquisa avaliando as fundações e as práticas, né?
E há 2 anos atrás a gente estava, assim, globalmente falando dos resultados da amostra global, a gente tinha bastante desafios ainda, né, nessa direção de pressionar menos, dar mais autonomia, dar mais liberdade. Então, foi um exercício mesmo de colocar a mão na consciência, e agora a gente vai fazer essa pesquisa de novo. Vamos ver o que mudou. Mas, falando um pouquinho da questão de gênero, né, que eu não ouvi o nome dessa... Maria. Então, Maria, é que eu passei muito rápido mesmo, né, pela questão de gênero, mas como que a gente vem trabalhando? A gente colocou justamente a questão de gênero como uma lente transversal a todos os programas, né? Então, hoje, qualquer gerente do Instituto que estiver recomendando para nós um apoio, um investimento, tem que estar muito claro nessa proposta como que a questão de gênero é considerada dentro daquela proposta, né? E a gente faz algumas perguntas para que o parceiro que vai executar o projeto também reflita e coloque um pouco a visão dele de como as mulheres que têm necessidades diferentes, que muitas vezes estão num lugar de menos privilégio, de mais desigualdade, de mais vulnerabilidade, como que a gente vai tratar isso dentro dos programas. Então, citando um pouco, acho que eu vou dar 2 exemplos, né, um no campo e outro mais nas oficinas de costura e nas fábricas. No campo, a gente tem um trabalho de fomentar o algodão orgânico na produção familiar, na agricultura familiar, e a gente vê que a mulher pouco participa do processo de decisão, né, sobre o que é feito com aquele recurso. Então, a mulher cabe mais cuidar da casa, dos filhos, organizar ali o dia a dia, enquanto o homem está ali à frente da produção e tomando a decisão também sobre os recursos que, na verdade, são recursos da família, né? Então, a gente tem trazido cada vez mais dentro dos projetos, junto com os parceiros, como que traz essa mulher também para o centro das decisões, como que ela pode ser parte também disso, né? Então, a gente apoia os parceiros para que eles façam workshops, rodas de diálogo, e a mulher passe de um lugar ali que ela não tem voz para um lugar onde ela também coloca a voz dela. Já no ambiente urbano, a gente tem uma situação, né, que é muito grave, principalmente no caso dos imigrantes, que vêm aí da Bolívia, né, do Paraguai, enfim, que muitas vezes vêm com uma ilusão, chegam aqui e são submetidos à situação análoga de escravos, né, trabalhando aí 16, 18 horas por dia numa oficina de costura clandestina, e as mulheres sofrem muita violência, né? A gente fez uma pesquisa e a gente viu que realmente é muita violência física, violência sexual, assédio moral. Então, essa é a realidade de muitas oficinas de costura clandestinas. E a gente hoje tem trabalhado com um parceiro nosso, que é o CAMI, que é uma associação que trabalha diretamente na ponta com as imigrantes, e eles promovem rodas de diálogo entre as mulheres no bairro que elas estão, né? Então, não é que elas têm que ir até o CAMI vai até as comunidades. As próprias imigrantes facilitam essas rodas, porque precisa ser uma coisa que vem delas, e ali, através desse diálogo, elas vão entendendo que elas têm direitos, que elas deveriam procurar ajuda, onde elas podem procurar ajuda, né? Se já é difícil para quem mora aqui e sabe falar português e sabe onde procurar, muitas vezes sabe onde procurar, mas tem medo, quem também tem tudo isso e ainda não fala a língua, não sabe onde procurar, não sabe onde é a delegacia, não sabe onde encontrar esse apoio. Então, não tem documentação, está ilegal, está com medo de ser deportada. Então, essas rodas têm se mostrado uma ferramenta muito simples, custo baixíssimo, efetiva. E o que a gente viu agora, que foi incluído na segunda fase do projeto, foi trabalhar com os homens, também rodas de homens com os maridos, porque quando chega em casa essa mulher empoderada e os maridos não estão preparados, e aí, em muitos casos, a violência aumenta, né? Então, precisa trabalhar também com os homens, e aí o projeto está olhando um pouco como trabalhar com esse grupo também dos homens separadamente, ou junto, enfim. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos. Gente, eu sei que vocês têm muitas perguntas ainda para fazer, mas a gente está bem adiantado na hora, né? E, enfim, a conversa está muito boa. Queria muito agradecer a todos vocês por terem estado aqui hoje. A gente tem um almoço ali fora.
Acho que vocês podem ter a oportunidade também de fazer as perguntas diretamente às pessoas que estão aqui. Acho que esse diálogo ele não se encerra aqui nesse painel, obviamente. Acho que alguns aprendizados importantes que a gente tem aqui é que a questão da escala ela pode se dar via parcerias, ela pode se dar via pequenos projetos que vão impactar em políticas públicas e, portanto, a escala ela também está colocada dessa maneira. Os desafios de grant making e as estratégias de inovação nesse sentido está muito mais em empoderar quem está na ponta, quem sabe, quem tem conhecimento de causa e já tem uma longa experiência em determinados temas, né? Enfim. Olhando pela perspectiva de inovação, elas podem ser simples, elas estão nos locais, as pessoas sabem como desenvolvê-las, o que falta é apoio e informação para que elas consigam, de fato, avançar e, sobretudo, né, recursos para que isso aconteça. E os desafios da colaboração, eles são grandes, né, mas faz parte dele também abrir mão de temas muito específicos e começar a olhar com uma certa transversalidade para as questões de desenvolvimento e questões que são estratégicas para que o país consiga, de fato, se transformar, né? Então, essa abertura é fundamental. Muito obrigada. A gente está super disponível para avançar nesse diálogo. Tenham um bom almoço. Nos vemos às 2h aqui de novo. Continuando esse diálogo com todos vocês. Obrigada. Obrigada, GIF, pelo apoio.